Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos aqui na página 181 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, do padre Frederick William Faber. Nós estamos na segunda dor, né? A conduta de Nossa Senhora nesta dor ensina-nos que devemos visar a compaixão pelos outros, quando nós mesmos estamos sofrendo muito. Este é o caminho para ganhar as graças peculiares do sofrimento. A graça e a natureza estão quase sempre em conflito. Porque Moisés tinha o mais impulsivo dos temperamentos, tornou-se o mais manso dos homens. Assim, a dor naturalmente nos encerra em nós mesmos, nos concentra nela, enquanto a graça nos força a ter mais consideração pelos outros, porque estamos sofrendo, e a sair de nós mesmos e a derramar sobre os outros, como uma libação a Deus, toda a ternura e toda a pena que a natureza nos faria dissipar em nós. Quando nos desviamos de nós mesmos durante o pesar, produzem-se um alargamento peculiar do coração e uma expansão do caráter inteiro. É também algo particularmente agradável a Deus, e quando fazemos por um motivo sobrenatural e em imitação de Nosso Senhor, parece que Ele nos compensa instantaneamente com as graças mais magníficas. Sentarmos-nos ao lado do leito de um pobre inválido, quando nós mesmos estamos interiormente prostrados pela doença, e nosso pulso palpita, e nossa cabeça lateja, e por causa da dor nossas palavras devaneiam, como se estivéssemos desatentos, ou ainda ouvirmos à larga, por uma hora, as reclamações de um coração enfermo, enquanto nós mesmos gememos secretamente sob um fardo ainda mais pesado, ou irradiarmos ao círculo de nossos dependentes alegria e luz pelo tom da voz, pelo olhar, pela conduta, pelo sorriso, quando cuidados incômodos nos corroem o coração, e expectativas desconfortáveis e pressentimentos perturbadores e suspeitas nos assombram como fantasmas. Estas são as grandes aventuras da graça. Estas coisas trazem seguras as galés da Índia celeste ao porto de indizível riqueza e de preciosidades estrangeiras. Uma hora numa obra como esta frequentemente vale um mês de oração. E quem não sabe o enorme valor de um mês de oração? Ademais, é a falta deste altruísmo poderoso o que geralmente torna a dor menos santificante do que esperávamos, segundo os princípios cristãos. Consideramos o sofrimento quase como uma dispensa da caridade. Consideramo-lo um tempo em que podemos legitimamente amar-nos a nós mesmos. Pelo toque da aflição, supomos que Deus nos subtrai dos pedidos de afeição fraterna que nos cercam por todos os lados. Agora é hora de receber e não de dar. Mas, em verdade, não há tempo em que possamos amar-nos legitimamente. Pois, como diz São Paulo, abre aspas, Cristo nenhuma atenção teve a si mesmo. Fecha aspas. E há
se há um momento em que é legítimo não sentir amor pelos outros, é o momento da morte, pois nesse instante todo o nosso amor é devido a Deus. O eu não tem lugar no amor. Quando o amor toca o eu, torna-se ou um dever ou uma indignidade. É verdade que a dor também nos conduz à solidão, mas não a uma solidão descaridosa e egoísta. Leva-nos gentilmente para longe do mundo enquanto teatro de mundanidade, mas não para longe do mundo enquanto campo de amor mútuo e altruísta. Quando os santos mantêm suas dores em segredo, sem dúvida é principalmente porque o amor adora segredos, que ninguém conhece senão ele e seu objeto. Ele, letra maiúscula. E o amor divino é o mais acanhado e secreto de todos os amores. Os santos temem que Deus não preze o que os outros sabem. Tem razão de seu terno ciúme, e que a compaixão dos outros corte a flor celestial que a dor cultiva somente enquanto é desconhecida. Mas além disso, podemos estar certos de que o altruísmo foi outra razão para a sua discrição. Dos santos, né? Eles não espalhariam dor pelo mundo. Já havia muita. Não aumentaria o contágio. Se é mais fácil suportar o sofrimento em segredo que em público, não deveriam ambicioná-lo? Desculpe, se é mais difícil suportar o sofrimento em segredo que em público, não deveriam ambicioná-lo? De qualquer modo, no que dependia deles, nenhum de seus sofrimentos particulares suprimiria nenhum sorriso na terra. Sorriso da terra. O cansaço pedestre lamenta quando vê um aclive e uma coluna acidentada para subir, e já está pronto para desfalecer de cansaço. Assim é com o pobre pranteador, curvado sob o seu fardo, quando se lhe mostram Jesus e Maria em sua agonia, e se lhe diz que deve doer-se como eles. Mas como poderia ser diferente? Nossa dor deve ser medida por nossa compaixão pelos outros. O ministério ativo, alegre, tranquilo, discreto que prestamos aos outros deve ser um indicador invariável da agudeza de nosso martírio. Que trecho belo, né? Que trecho belo esse que nós acabamos de ler, né? E é uma coisa que a gente tem que meditar, né? Poucas vezes a gente repara nisso, né? Nessa característica da dor de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, né? Apesar de serem imensas, infinitas essas dores de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, no processo dessa dor, tanto Nosso Senhor como Nossa Senhora nunca estiveram preocupados com eles mesmos, né? E sempre com os outros. Então, mais uma característica, né, do que seja a imitação de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, né? A imitação na disposição interna. Não é? Mais fácil para nós meditarmos externamente sobre as dores de Nosso Senhor e Nossa Senhora, principalmente Nosso Senhor, né, que foi crucificado. O processo de crucificação, tudo isso nos leva a
a meditar sobre essas dores, né? As dores, principalmente as dores físicas, né? De uma crucificação, né? De uma flagelação, né? De uma coroação de espinhos, né? Mas a disposição interna muitas vezes nos passa despercebido, né? A disposição interna de Jesus e de Maria, sempre preocupados com os outros, ou seja, todos os outros, né? Os pecadores, todos os outros, no passado, no presente deles naquela época e no futuro, né? Então, e que beleza a descrição do Padre Faber, né? De todas as dimensões de nossas dores e como a gente deve se portar em relação aos outros enquanto estamos doloridos, né? Pesarosos, né? E ele diz, né? E não é pouco o que ele diz, porque é ele que diz, Padre Faber, né? É também algo particularmente agradável a Deus, essa disposição interna, né? E quando fazemos por um motivo sobrenatural e em imitação de Nosso Senhor, parece que Ele nos compensa instantaneamente com as graças mais magníficas. E aí ele vai dar exemplos, né? Sentar ao lado de um leito, ouvir as reclamações de uma pessoa, de um coração enfermo, né? Enfim, é uma beleza esse trecho que eu acabei de ler, né? Aprendemos também da fuga para o Egito que não devemos questionar os caminhos de Deus, sejam em nossos próprios sofrimentos, seja nos pesares dos que amamos. Deus poderia ter poupado Maria de muitas maneiras. Parece que quase cada circunstância desta dor foi desnecessariamente agravada. Mesmo sem nenhum milagre, quantos alívios poderiam produzir-se? Além disso, seríamos surpreendidos se a onipotência interviesse para realizar milagres num caso como este. Há algo não incomum nas pessoas religiosas que é muito difícil de definir e que todavia parece irreverência. É claro que não é, mas pessoas que têm o hábito da oração e não estendem este hábito a todas as ações do dia, com exatidão e com recolhimento suficientes, e assim se saturam do espírito da oração, adquirem sem intenção uma sorte de familiaridade com Deus que não é de todo respeitosa. Pensam que se oram mais a Deus que os outros, devem necessariamente conhecer mais a Deus que os outros. Contudo, não é este o caso. A oração não é o todo da espiritualidade, nem em si a parte mais sólida da devoção. São necessários progressos ocultos para torná-la sólida. Para alguns homens bons, a oração é realmente a parte menos sólida de sua espiritualidade. Há exercícios mais interiores que a oração, pelos quais a alma aprende mais sobre Deus e aprende mais rápido. Não que essas coisas possam existir sem oração, ou que sobrevivam à sua descontinuidade. Somente não são oração. Então esses homens, cuja prática espiritual é quase exclusivamente a oração, se põem em termos íntimos com Deus, e especialmente se a oração é oração de sentimento, adquirem o hábito de pensar em Deus e em si mesmos, não apenas em Deus, mas em Deus neles, em vez de em Deus em si mesmo. O resultado disso os trai no tempo da dor, e particularmente no tempo das provações interiores.
A submissão de tais homens não é instantânea. De bom grado falariam com Deus sobre isso, e, se não o podem persuadir, ao menos que ele os persuada. Até esse extremo, Deus deve bajulá-los. Eles aceitam a cruz diretamente de Deus e concordam em pô-la sobre si mesmos. Mas não se ele, Deus, age sem consultá-los. Ou pelo menos satisfarão a natureza por queixar-se com Deus do que ele fez e por insistir, com um pouco de liberdade e sem medo, nas graças adicionais pelas quais ele deve compensá-los, em razão desse novo fardo. De fato, questionam os caminhos de Deus e assim perdem o espírito infantil da santidade. Os homens não podem assediar a Deus, nem sequer com a impetuosidade de suas orações. O seu papel é adorar. De outro modo, a graciosidade da submissão sumiria. Perde-se o direito a uma união mais íntima com Deus. As águas da graça em sua alma tornam-se rasas, e seu espírito de oração torna-se diluído, impaciente, inquieto e choroso. Tudo porque, em suas orações, eles tinham o hábito de ser alguma coisa diante de Deus, em vez de ser nada. É triste ser como pessoas espirituais, habituadas a ser impertinentes a Deus. Talvez por isso existam poucos santos. Essa aqui é uma tentação, do caminho espiritual, que é esse excesso de familiaridade com Deus, cuja impressão tem muitos homens, Porque rezam muito, Porque têm uma vida de oração, Mas é muito interessante a frase dele. A oração não é o todo da espiritualidade, Nem é em si a parte mais sólida da devoção, da vida religiosa, Isso é um alerta, que Padre Frei está fazendo para nós, E tem a ver com o mesmo alerta que ele fez em algum trecho anterior, que é sobre a dificuldade de nós recebermos as nossas cruzes não diretamente de Deus, mas dos homens, Das causas segundas, ele já falou sobre isso aqui, Padre Faber. Mesmo aqui há conforto. Deus conhece nossa fraqueza. Pensamos que ninguém consegue penetrá-la, como nós. Mas Ele a conhece infinitamente melhor. Exerce a mais incrível paciência conosco. Faz as mais inimagináveis concessões. Ai de nós, se ousássemos excusar-nos, pois não chegaríamos à milésima parte das escusas que Ele nos dá. Mas ainda temos outra lição que aprender. Passamos a maior parte da vida na Terra Santa em quietude e em casa. Ou estamos na Cidade Santa, com os pátios do templo convenientemente à mão, ou na reclusão não mundana de Nazaré, ou próximos das águas azuis que batem contra a costa da calma Genezaré.
que estava às margens do lago, né? Do mar de Genezaré. Mas às vezes temos de descer ao Egito para comprar o salutar cereal da tribulação, a melhor substância para a nossa alma. Às vezes temos de fugir da face dos homens ou das maquinações dos demônios. Ora, a lição é: em qualquer tempo ou em qualquer lugar, sempre temos a Jesus conosco. Nenhum momento é inconveniente para ele. Nenhum lugar é impróprio. Não há escuridão sem que ele seja a luz. Não há luz sem que ele seja a mais brilhante. Ah, uma verdade tão doce de lembrar pode facilmente esquecer-se. Mas quem não a esquece? Quem não a esquece sempre? Poderia Maria esquecer-se dele enquanto o carregava nos braços? Por que deveríamos nós esquecer-nos dele? Por que desviar-nos de tal companheiro? Como estar tão próximo dele e ainda assim prestar tão pouca atenção a ele? Se pensássemos nele, muitas cargas pesadas tornar-se-iam leves. Há uma teimosa liberdade que nos desagrada e que deixa para trás o abatimento e que seria docemente presa se sentíssemos seus braços cingir-nos. Há arrepios no coração que não sentiríamos se ele o estivesse abraçando carinhosamente. Há uma solidão que chama a tentação e povoa o deserto, e que a presença de Jesus transformaria em conversa inocente, em canto, em alegria. É fácil abandonar a Jesus se o deixarmos escapar de nosso lado através do deserto e se nos esquecemos de sua presença. Mas, se o carregamos nos braços, como fazem o amor e Maria, é necessária muita audácia maldosa para largar nosso fardo sobre a areia e deliberadamente partir. Ele está sempre conosco, e está sempre conosco como uma criança. Em parte para que o fardo seja mais leve, em parte para que o amor surja mais facilmente, em parte porque sua pequenez é mais adequada à nossa. Há um único símbolo verdadeiro da alma cristã. Não devemos pintá-lo de outra maneira na mente. Seja no escuro, seja na claridade, no amado Jordão ou no escuro Nilo, este símbolo será sempre e verdadeiramente a Senhora com o menino. A Senhora com o menino. É a que o Padre Febres nos explica, né? É a devoção, né? Muito comum nos católicos dos primeiros séculos e também depois, né? Que é a devoção à sagrada infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o fardo de Nossa Senhora carregar o menino. E ele diz, né?
Ele está sempre conosco. E está sempre conosco como uma criança. Em parte, para que o fardo seja mais leve. Em parte, para que o amor surja mais facilmente. Em parte, porque sua pequenez é mais adequada à nossa. Carregarmos esse fardo, né? Essa criança, né? Aí está a segunda dor. A fuga para o Egito. Quem não é devoto dela desde a infância? Com quantas imagens primitivas e piedosas tecemos nossa imaginação. Era um tipo de vida para nós. Era uma poesia com oração. Uma oração cuja realidade era ampliada pela poesia. Ela desperta os antigos anos e as antigas lágrimas, pois parece despertar os que estavam mortos. Memórias infantis, primitivos começos de que Deus cuidou, flores que deram frutos de graça, um amor divino, às vezes obscurecido, mas nunca perdido, e passos distintos dados na direção do conhecimento de Jesus. Todas estas coisas, com a branda luz de uma infância sem remorsos, aparecem docemente neste belo mistério de Jesus e de Maria. Retornamos ao tempo em que parecia à distância que ele e nós fôssemos um, e que sua mãe e nossa mãe se fundissem numa única figura e falassem com uma única voz doce. E lá está o pôr do sol no deserto, o grande círculo chamejante à beira do horizonte do deserto, cuja luz se reflete nos olhos de José. Depois dorme Jesus no regaço de sua mãe, e vemos a lua cheia, e o poço brilhante, o poço cintilante, e a palmeira sussurrante, e a noite que respira pesadamente sobre a areia amarela. Mas os mortos não retornam. Há figuras que faltam na imagem. O passar dos anos rouba-os. Um a um desaparecem homens e coisas. Somente Deus nunca desaparece. Assim ele termina, né, a descrição dessa segunda dor, né? Aqui, nessa segunda dor, né, que, volto a dizer, cuja descrição no Evangelho é tão curta, né? Mas que levou o padre Faber para essa segunda dor a escrever páginas de uma beleza impressionante, né? Eu estou só checando aqui quantas páginas tem. Então ele escreveu praticamente, escreveu exatamente 52 páginas sobre essa segunda dor, né? Páginas belíssimas, né? A prosa do padre Faber parece poesia, né? E que lições, né? E que lições padre Faber nos revela aqui dessa segunda dor, né? Talvez a mais impressionante delas.
é aquela que nos diz que nas nossas dores, nos nossos pesares, nós temos que preocupar com os pesares e as dores dos outros e não com a nossa, né? Isso talvez seja mais elevada das lições das muitas lições, né, que o Padre Feber tira dessa segunda dor, né? Então terminamos, né, essa segunda dor. Eu vou parar por aqui para que a gente comece na segunda-feira, né, na página 189, a descrição da terceira dor, né? Agora a gente pode, se houver algum comentário, alguma observação, bater um papo sobre o que foi lido hoje. Deu uma travada aqui. Alguém tem alguma observação? Oi, professor. Sim, bom. Bom, como sempre, a gente tem que... Aquelas coisas, né? Esse livro, como diz a Ana Paula aqui, não pode ser lido de uma vez só, de uma sentada só. Tem que ser, esses livros têm que... Sim, tem que ler de novo, tem que repassar, meditar. Meditar. Né? Cada Exatamente. passagem. As coisas, exatamente. E ver, e tentar ver isso na aplicação na vida prática, não apenas como um deleite, assim, que coisa etérea, orbital, não. Isso realmente é uma coisa linda, um negócio muito bem escrito, mas tem um propósito prático. Então, precisa ser meditada, confrontada com a nossa realidade. Nós precisamos fazer ajustes na nossa vida, sendo o caso, né, e colocar isso em prática. É uma falha que muitos tridentinos, né, como diz um amigo nosso, eles cometem, de querer entender tudo apenas no plano intelectual, como se estivesse ali entendendo um contrato, uma coisa de negócios. Não é isso. Ou lendo o livro como um romance, né? Isso, como romance, então, para poder ficar citando lá na escadaria da igreja, né? Segundo o padre fez, mais um para poder citar, né? Então, se a pessoa não fizer isso, não se colocar, como essa última parte aí, né? De ter sensibilidade pelas dores do próximo também. Hoje em dia, ser impaciente, estava pensando isso hoje de manhã, ser impaciente, ser grosseiro, ser indiferente quanto ao próximo, virou virtude, né? Virou atitude. Nossa, atitude. Que pessoa cheia de atitude. Que inveja, eu quero ser igual a ela, daqui a pouco tá imitando. Exatamente. Não é? A paciência virou uma virtude dos fracos. Isso. Eles confundem paciência com ter que submeter a um esmagamento por parte de outra pessoa. Eles não veem, né? Paciência como fraqueza, né? Exato. A pessoa boa é pessoa boba. Ou seja, está tudo absolutamente pervertido. Inclusive, muita gente no nosso meio pensa assim, age assim. Claro. O que é pior, o que é mais detestável ainda, porque é aquela conclusão, né? Não entendeu nada. Isso. Muitas vezes a pessoa não entendeu, não teve uma educação desde criança, de berço, né, para poder... uma educação cristã, não é aquela de sentar e a pessoa ficar... ditando normas de catecismo para ela, mas assim, a prática do dia a dia, de ter paciência, de saber ser contrariado. A coisa que mais treina a gente nisso é o ser contrariado. Ser contrariado pelas causas segundas aí, né, coisas que não dão certo conforme a gente pensava. Que são a maioria das coisas, né? Sim, a maior parte das vezes, né? O homem põe, Deus dispõe. Nós somos especialistas em fracassos. Ué. Exato, e é isso eu tô com um ponto que eu já ia tocar também. Há vários santos que eles são considerados, que eles são santos justamente por causa dos fracassos na vida, na vida aqui cotidiana. Inclusive, alguns são citados como os verdadeiros padroeiros dos fracassados,
que eles dão também a pista que o fracasso ele acaba levando ao sucesso espiritual. Dizem que São Vicente de Paulo tentou tantas coisas, tentou ser até comerciante, mas fracassou em tudo e só teve sucesso na vida religiosa dele, sacerdotal, e nas obras que ele fez. São Bento é outro que dizem ser o padroeiro também dos fracassados, porque a vida no Império Romano, na época dele, estava completa anarquia, um completo fracasso mesmo. E a vida dele acabou sendo afetada por esse mesmo fracasso. Ele cansou daquela vida decadente, se retirou e acabou criando a obra que existe dele, né, até hoje. Então a gente precisa muitas vezes saber isso, cara, saber lidar com os desconfortos, os fracassos, né, tirar lições das dores de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, e colocar isso em prática. Para aquela coisa que a gente conversou ontem sobre o exercício das pequenas virtudes que são muito agradáveis a Deus. Se o principal vício, que é a soberba, nos atira a maior parte dos pecados, nos faz pecar, exatamente a humildade que vem daí, desse exercício das pequenas virtudes, principalmente esses aí da paciência, da aceitação das cruzes com amor, com zelo e até com gratidão, façam que nós avancemos, inclusive, na vida espiritual. Bom, mas era isso o comentário que eu queria, e só para incentivar o senhor a continuar a falar sobre isso. Obrigado. Obrigado você, Márcio. Não, você está certíssimo, né? Nossa vida, no cômputo geral, ela é muito mais fracasso do que sucesso, né? Agora, com relação ao exercício da humildade, né? Porque virtude é um exercício, né? Virtude vem de virtus, né? Que é força, né? Então, virtude é um exercício permanente, como se fosse uma ginástica permanente, né? E a humildade, ela pode ser aprendida, ou melhor, ela é aprendida no campo da ação e não no campo da intelectualidade, né? O campo da ação está ligado ao campo da vontade, né? Então, o campo da ação está ligado ao coração, não ao intelecto, né? O intelecto tem parte nisso, mas a parte mais importante é o coração, né? E o Padre Faber, ele sugere, ele nos mostra, né, uma prática que vai estimular a nossa humildade, assim, extremamente, que essa realmente, assim, é o que há de prática da humildade, que é o que ele sugere quando nós estamos enfrentando as nossas dores, os nossos pesares. O que ele sugere? É não pensarmos em nós. É pensarmos nas dores dos outros. É nos lançarmos na ajuda dos outros que estão sofrendo as dores e os pesares. Muitas vezes diferentes dos nossos, né? Mas nos lançarmos quando estamos enfrentando as aflições, as dores, os pesares, para ajudar os outros. Eu acho que essa prática, isso nas pequenas coisas, né, gente? Não precisa ser nas coisas grandes, não. Tá certo? Nas pequenas coisas. Isso é verdadeiramente as obras de misericórdia, né? E esse tipo de ação, que a nossa vontade tem que nos mover a ela, é uma das mais eficazes, né, para que a gente exerça a humildade. Humildade, né? Quanto ao que você comentou desse pessoal das escadarias da igreja,
esses tridentinos de escadaria da igreja. O que eu acho que é lamentável nesses casos, né? Isso sempre existiu, né? O que eu acho que é lamentável nesses casos é que essas pessoas, normalmente, elas são pessoas muito lidas. Elas leem muitos livros, né? Mas elas não têm a substância da vida intelectual, né? Por quê? Porque a vida intelectual não pode ter como base você ler muitos livros para citá-los. Ou seja, se os livros que você lê não alimentar o seu intelecto e a sua vontade, não vale nada essa vida intelectual. Nada. Né? E esse pessoal, eles se alimentam desses muitos livros lidos, alimentam só o intelecto deles. Nada passa para a região da vontade. Né? Então, uma vida intelectual assim não vale nada. Não tem substância. Nós não lemos por ler. Né? A leitura não é uma finalidade em si. Né? E nem pode ser uma arma que a gente fique... uma espada que a gente fique desembainhando toda hora, em todo momento. Né? Como todas as virtudes mais importantes, né? A vida intelectual, ela é uma vida que, de certa forma, tem que passar despercebida pelos outros. Um homem que tem uma vida intelectual verdadeira, talvez ele passe pelos outros e ninguém note que ele tenha. Né? Assim, são as virtudes mais importantes do homem. Elas são invisíveis. Elas podem ser notadas por características que estão à volta dessa profundidade da vida intelectual. Né? Mas não em si como vida intelectual. Né? E é lamentável que essa profundidade da vida intelectual, que é, no fundo, uma vida intelectual profunda, ela tem que direcionar sua vontade para agir corretamente no mundo. Se não for assim, não adianta. Né? Eu vejo muitas discussões por aí, inclusive entre nós mesmos, sobre o ensino das crianças, né? Existe uma discussão infindável, né? Qual é a literatura que a gente deve apresentar? Existem correntes, né, nós temos que ensinar literatura clássica, temos que ensinar... Não pode ser literatura clássica, porque tem obras dos gregos e dos latinos que não são muito adequadas. Mas isso tudo é uma discussão que não leva em conta a riqueza de uma vida intelectual. Né? Como que uma vida intelectual ela deve ser direcionada para o alimento da vontade. O intelecto, absorvendo as coisas das leituras e da realidade, deve direcionar a nossa vontade a fazer as coisas corretas. E assim você inclui esta vida intelectual no âmbito da espiritualidade. Né? No âmbito da espiritualidade. Os santos, grandes intelectuais, sempre alertam para esse aspecto da vida intelectual. Né? A vida intelectual em si, ela não dá frutos. Ela não dá frutos no sentido da espiritualidade. Né? Por quê? Simplesmente nós temos
exemplos de grandes intelectuais que foram, sob o ponto de vista da espiritualidade, um fracasso total, né? Um fracasso total. E é uma pena, né? A gente sente pena por causa disso, né? E é por isso que tanta gente se espanta quando, muitas vezes, inclusive, aconteceu isso comigo, né? Uma certa época eu estava fazendo uma palestra sobre a Revolução Francesa e disse, né, que Voltaire era um grande gênio intelectual. A pessoa foi tirar satisfação comigo depois da palestra. Como é que você chama Voltaire? O Voltaire era inimigo da igreja, era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, exatamente. Exatamente. Ele era um grande intelectual, um gênio. Ele tinha dons que Deus deu para ele, excepcionais, que muito pouca gente teve na vida. Mas e aí? Ela acha que por ele ter esse gênio intelectual, ou melhor, ela acha que por ele ter sido inimigo da igreja, ele não foi o grande intelectual que ele foi. Está confundindo intelecto com o coração. E essas pessoas confundem isso. Jean-Jacques Rousseau foi um grande intelectual, né? Teve uma vida intelectual intensa, né? E assim vai. Os inimigos da igreja, né? Muitos deles tiveram dons que Deus deu para eles incríveis, né? Mas é aquela falha, né? É aquela falha que nós todos cometemos. Achamos que vida intelectual não está ligada à nossa vontade. Não deve estar ligada à nossa vontade. Não deve mover a nossa vontade. E aí nós caímos. Tudo isso que a gente fala aqui dos tridentinhos de escadaria da igreja, enfim, dos tomistas de padaria, né? Não adianta. Não adianta ler São Tomás de Aquino se você não tem... Se o que você lê de São Tomás de Aquino não mover a sua vontade. Não adianta ler esse livro como um romance, o livro que nós estamos lendo, como uma poesia em prosa. Porque ele é uma poesia em prosa. Ele causa deleite no leitor. Tudo isso é verdade. Mas isso aqui deve estar no nosso intelecto, ele deve ser depositado no nosso intelecto, mas para mover a nossa vontade. Não pode ser só por ler o livro e ter o deleite enquanto leitura. Não é? A vida intelectual não é assim. A vida intelectual profunda, a verdadeira vida intelectual. Nós não lemos apenas, e às vezes, em certas situações, nós não lemos por deleite. Nós lemos para alimentar o nosso intelecto, para que ele direcione a nossa vontade. Se não for assim, não dá. Não é? Se não for assim, não dá. É isso, espero que eu tenha respondido o Márcio aqui pelas coisas que a fala dele me estimulou a falar. Respondeu brilhantemente, magistralmente. É exatamente isso que muitos autores espirituais falam, principalmente aqueles que dão recomendações aos seus discípulos, né, ou pregações divertidas, eles falam exatamente isso. Não basta saborear isso com o intelecto, é preciso digerir isso e para isso chegar ao coração. Exato. Então é exatamente isso que eles propõem. Se não chegar ao coração, mover a vontade da pessoa, né, transformar essa pessoa a partir de dentro para fora, não tem resultado e a leitura ou mesmo a meditação, se for superficial, levanta. Por isso que é muito importante a pessoa, né, aprofundar a meditação nisso,
ter essa abordagem meditativa que se foi perdendo com o tempo, né? Hoje em dia as pessoas, elas parecem um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, elas têm que apresentar uma biografia, uma bibliografia. Mas é isso. Muito obrigado. Foi excelente. Só completando aqui com a imitação de Cristo, né? No livro 1, capítulo 1, ele fala assim, ele fala sobre a imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo. Um trechinho pequenininho. Que te aproveita discutires sabiamente sobre a Santíssima Trindade, se não és humilde, desagradando assim a essa mesma Trindade. Na verdade, não são as palavras elevadas que fazem o homem justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Isso resume tudo. Isso resume tudo. Né? Então, esse é o erro, né, nosso, o erro moderno, tá? O erro de todos nós. Né? A gente fica falando dos tridentinos, escadarias da igreja, mas eles somos nós, né? Nós somos assim. Nós queremos. Nós temos todas essas tentações, né? De sermos sabichões. Isso é terrível. Isso é terrível. Queremos ler mais e mais e sem meditarmos no que a gente já leu. No que a gente já leu. Mais alguma observação, gente? Então, na segunda-feira, se Deus quiser, voltaremos aqui à página 189, começaremos então a leitura da terceira dor, os 3 dias da perda de Nosso Senhor. Deus lhes pague a presença, a paciência e os comentários. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia e um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.